Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de todos os domingos pela manhã. E hoje em especial estamos iniciando não só o novo trimestre, mas estamos iniciando um novo ano para a glória de Deus. E neste momento queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que nos dá a honra de poder adentrar no seu lar. A você que está nos acompanhando através das redes sociais, aproveite este momento, dê uma paradinha aí, compartilhe este link, convide seus amigos e familiares para estarem conosco nesta manhã, louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus em nossa escola bíblica dominical. E que privilégio Deus nos dá nesta manhã de podermos estar aqui no primeiro domingo, primeira escola bíblica dominical do ano de 2024. Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar no privilégio que Deus está nos dando de estarmos aqui juntos para aprender a sua palavra? Quantos iniciaram conosco o ano passado na primeira escola bíblica do ano de 2023 e hoje já não estão conosco? E Deus nos dá o privilégio de podermos estar aqui, de termos acordado para louvar e engrandecer o seu nome, porque nós vivemos, nós existimos exclusivamente para louvor e a glória do seu nome. O apóstolo Paulo nos disse que tudo foi feito por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a ele. Amém. E se estamos vivos, é porque a sua grande misericórdia alcançou as nossas vidas e ele nos deu este privilégio, esta bênção de podermos mais um dia acordarmos para glorificar o seu nome. E neste momento nós queremos enviar aqui uma saudação especial aos nossos irmãos do PROAT, os nossos irmãos da terceira idade, que todos os domingos pela manhã estão aqui conosco. Recebam agora, abram os braços aí, recebam agora o primeiro abraço do ano de 2024 do pastor Ailton, da irmã Judite. Eita, que abraço maravilhoso, um abraço de bênção de Deus, um abraço de muita graça, de muita força e de muita saúde nesse ano de 2024. Com toda certeza, o Senhor estará dispensando das suas copiosas bênçãos sobre cada um de nós. Vamos nesse momento orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção. Estamos iniciando mais um trimestre, com certeza o Senhor há de nos edificar através de sua palavra. Se você puder fechar seus olhos, feche seus olhos neste momento e ore conosco. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de podermos estar aqui na primeira escola bíblica dominical do ano de 2024. Queremos pedir, Senhor, uma bênção em favor dos teus filhos que estão sendo alcançados através desta programação, ó Pai. Que a tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um dos teus filhos, sobre cada família, ó Deus, e que nesse ano de 2024, tu possas marcar a cada vida, Senhor, a cada família com a tua palavra. Tu possas, Senhor, promover na vida de cada família um novo, Senhor, uma renovação espiritual. Ano, Senhor, marcado, ó Pai, pela comunhão, pelo Teu Espírito, Senhor, e com o Teu Espírito. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa todos os professores, alunos, todas as direções de EBD, Senhor, supervisões, todos, Senhor, que estão sendo alcançados através desta programação. Abençoe o nosso pastor presidente, pastor Ailton, evangelista Sonivaldo e a todos que estão envolvidos, Senhor, na produção deste trabalho. Que a tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um de nós. Fica conosco, em nome de Jesus nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos agora adorar ao Senhor. Vamos convidar o presbítero
irmão Jailson Aguiar, ele irá aqui entoar os cânticos congregacionais e não perca a oportunidade de adorar a Deus nesta manhã. Nós estaremos colocando aqui em tela o texto, a letra do hino que estaremos adorando ao Senhor. Adore ao Senhor, primeira escola bíblica dominical do ano de 2024, um momento em que você deve reservar exclusivamente para adorar ao nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Cumprimentamos a todos com a doce paz do Senhor Jesus. Que alegria, que bênção estarmos aqui para adorar o nome do Senhor. Somos gratos pela oportunidade. Vamos abrir nossas harpas, como já foi falado, desta feita no hino de número 247. Deus nos guarde no seu amor. Este hino é uma oração. Vamos orar cantando. Glória a Deus. Deus nos guarde bem no seu amor, onde quer que nos achemos, o seu nome louvaremos. Deus nos guarde bem no seu amor. Ao voltar Jesus, vamos nós estar livres de qualquer separação. Uma coroa, então vamos se formar lá no céu, na eternal mansão. Deus nos guarde em santificação, nas agruras da jornada, que é muito breve terminada. Deus nos guarde em santificação. Ao voltar Jesus, vamos nós estar livres de qualquer separação. Uma coroa, então vamos se formar lá no céu, na eternal mansão. Deus nos guarde e nos conceda paz, de que tanto carecemos. Oh, enquanto aqui vivemos, Deus nos guarde e nos conceda paz. Ao voltar Jesus, vamos nós estar livres de qualquer separação. Uma coroa, então vamos nós formar lá no céu, na eternal mansão. Aleluia, glória a Deus. Amados, ainda hino de número 432, consagrado ao Senhor. Glória a Deus. Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor. Possa sempre Tu por mim operar o Teu amor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eternal canção minha voz se faça ouvir. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua
para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faze o teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre sim. Oh, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, diga assim: a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre sim. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, estamos iniciando mais um trimestre para a glória do nome do Senhor, e esse trimestre em especial estaremos estudando a lição que tem como tema geral o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. E hoje nós estaremos estudando a primeira lição, que tem como título a origem da igreja. O texto áureo está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 38, que diz: E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A verdade prática nos diz que a igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico tem como título o povo de Deus na Bíblia e na história. O segundo tópico, a igreja como criação divina. E o terceiro tópico, a igreja como a comunidade dos salvos. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 e 2 e versículos 37 e 38. Nós estaremos colocando o texto em tela e você pode nos acompanhar nesta leitura nesta manhã. Atos capítulo 2, versículo 1 nos diz o seguinte: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, vamos orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção
nesta manhã sobre a nossa escola dominical e orar por aquele a quem Deus irá se instrumentalizar nesta manhã para falar aos nossos corações. Oremos. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela leitura da tua palavra que foi realizada, Senhor, e pelo privilégio de podermos estar aqui, Senhor, mais um trimestre para te adorar e aprender a tua santa e gloriosa palavra. Continua estendendo as tuas mãos de Deus sobre nós, abençoa o teu filho, que irá ministrar esta lição, Senhor, o ilumina pelo teu Santo Espírito, coloque em seus lábios aquilo que tu queres falar e nos ensinar nesta manhã. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos adorar o Senhor neste momento com os nossos dízimos e ofertas e convidamos o auxiliar e professor irmão Jonas Santana para orar aqui pelos dizimistas e ofertantes. Querido irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a paz do Senhor e como é bom nesse domingo estarmos aqui, estarmos na casa de Deus para adorar ao santo e poderoso nome do Senhor Jesus. E claro, é a escola bíblica dominical, aprender a palavra do Senhor. E aqui na Rede Brasil acontece um culto. O culto que começa aqui, mas também está acontecendo também na sua casa. Querido irmão, nós já louvamos ao Senhor. Meu querido, nós também já lemos a palavra de Deus, a santa e poderosa palavra de Deus. E chegou um momento que é um momento especial, que é o momento do ato da oferta, ou melhor, o momento do ofertório. E você sabia que ofertar é um ato de adoração? Ofertar é um ato que vem de um coração voluntário e agradecido justamente a Deus. E eu quero ler um versículo com você nessa manhã de domingo, para justificar ou colaborar com tudo isso que nós estamos falando. Tem um texto bíblico que já lemos aqui outras vezes, segundo o livro aos Coríntios, capítulo 9 e o versículo número 7, que diz assim: porque cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Eu quero frisar justamente a última parte do versículo. Deus ama aquele que dá com alegria. Então, querido irmão em Cristo Jesus, se você pode fazer esse trabalho, faça com coração voluntário, faça com dedicação, faça como um ato de adoração e um ato de agradecimento, que com certeza o Senhor nosso Deus irá abençoar você e abençoar a sua família. E a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, pensando justamente em você que está em outro estado, você que está em outra cidade, você que está trabalhando e muitas vezes não tem aquela facilidade de chegar num templo evangélico, mas que quer adorar a Deus através das suas ofertas. Então a Assembleia de Deus ela vem justamente com alguns recursos. E o primeiro recurso é o que vai aparecer na sua tela, que é o site da igreja, www.eadprplay.org.br. Quando você acessar, você será redirecionado a outra página e você vai ver um botãozinho na parte superior com o nome Quero Contribuir. Você clica nele e dependendo da natureza da sua oferta, daquilo que você quer fazer nessa manhã de domingo, você pode pagar um voto, você pode dar uma oferta, você pode dar o seu dízimo, você pode contribuir com o sistema de comunicação da igreja, você pode contribuir até mesmo para missões. Saindo dessa página, você vai encontrar as contas da igreja, que tem na Caixa Econômica, Banco do Brasil, Bradesco, PayPal e também o PagSeguro, principalmente para quem está fora do Brasil. E se você apontar a câmera do seu celular, justamente para o QR Code que aparece aí na tela, você será redirecionado a uma das contas da igreja. E logo abaixo está lá o nome Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco e o CNPJ, que é justamente a chave do Pix. O CNPJ, deixa eu repetir para você, 10.632.404.1000 ao contrário, dígito de número 51, Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Então, querido irmão, em Cristo Jesus, vamos orar ao Senhor, vamos falar com o Pai Celestial, vamos chegar diante de Deus, vamos fazer uma oração de agradecimento, agradecer pela vida, agradecer pelo pão, agradecer pelo emprego, agradecer por tudo. E logo nesse
nesses primeiros dias do ano de 2024, vamos agradecer. Você tem motivo sim para agradecer ao Senhor. E também nessa oração, como é costume nosso, vamos incluir aquelas pessoas que estão desempregadas, que ainda estão sem empregos. Mas lembre de uma coisa, Deus é o Deus que pode fazer tudo e todas as coisas na vida do seu servo. Aonde você estiver, talvez no trabalho, talvez em casa, ou talvez viajando, mas se você puder curvar sua cabeça, se você puder orar conosco nessa manhã de domingo, com certeza Deus, Jeová dos Exércitos, irá ouvir a tua oração e sairá em teu favor. Vamos nesse momento orar ao Senhor? Nos acompanhe. Pai eterno, Cristo amado, Rei da glória, queremos te agradecer, queremos te louvar pela tua bondade, pela tua misericórdia, como é grande em nossas vidas. E nesse momento queremos te pedir por cada família, por cada telespectador que nesse momento está cultuando conosco aqui na Rede Brasil. Abençoa cada vida, abre porta de trabalho para esse chefe de família que está desempregado. Usa de misericórdia, abre uma porta de trabalho para essa mãe, para esse filho. Usa de compaixão, meu Deus, e intervém na vida dos teus filhos. Nós te pedimos isso sabendo que tu tudo podes fazer. No nome santo, justo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos e nesse momento vamos ouvir, sim, vamos ouvir um hino. O pastor Nadijaco Saraiva, superintendente das escolas bíblicas dominicais aqui no estado de Pernambuco, convida o presbítero Jailson Aguiar para louvar o Senhor. E você continua conosco aqui na Rede Brasil, adorando a Deus, louvando o Senhor. Deus tem uma palavra para o teu coração. Amém, amados. Vamos louvar o Senhor. Hino de número 434 da nossa harpa cristã. A teus pés. Glória a Deus. A teus pés, ó Jesus Cristo, tua face buscarei, escutando qual Maria as palavras de amor. A teus pés, ó Jesus Cristo, meu passado esquecerei, pois tua mão fiel eterna tens me salvo do temor. A teus pés, ó Jesus Cristo, acho terna compaixão para todos meus pesares, meus conflitos, minha dor. Aleluia! Livra-me, ó Jesus Cristo, de cuidados de aflição e concede-me constante teu poder consolador. A teus pés, ó Jesus Cristo, eu desfruto teu amor. Em teus olhos a doçura, em teu seio proteção. Dá-me, Cristo, a tua mente, dá-me graça e fervor, e que o mundo possa sempre ver em minha salvação. A teus pés, ó Jesus Cristo, tenho gozo divinal. A teus pés encontro abrigo, ó bondoso Salvador. Só em ti, ó Jesus Cristo, há consolo sem igual.
alma abatida neste mundo de horror. Amém. Queridos irmãos, vamos para o momento mais especial de nossa escola bíblica dominical, que é o momento da explanação da palavra do Senhor. E aí, como todas as vezes nós aqui comentamos, pegue a sua Bíblia, pegue a sua revista de escola dominical, seu caderninho aí de anotações. Você pode dizer, mas pastor, ali eu corri tanto que não tive nem tempo ainda de comprar minha revista. Não tem problema não, a Rede Brasil já resolveu esse problema. Estaremos aqui abordando a lição e à medida que a lição estiver sendo abordada, estaremos colocando as telas da revista da escola para que você não possa perder um momentinho da abordagem. Durante a semana, você vai aí, consegue adquirir a revista, pode até, através do endereço aí da Livraria Bereia, entrar aí, você não tem como sair, você entra lá no site lá da Livraria Bereia e adquire a sua revista para que todos os domingos você possa nos acompanhar aqui no estudo aprendendo a palavra do Senhor. Agora, claro, esta palavra é para aqueles irmãos e irmãs que não têm condições de estarem fisicamente na escola bíblica dominical, mas não deixam de estar aqui conosco na escola através da Rede Brasil. Para aqueles que podem estar fisicamente na escola dominical, nós recomendamos que esteja na escola dominical, participe das escolas bíblicas dominicais, escola bíblica dominical aí da nossa igreja e mais próxima de sua casa, que com certeza você vai estar sendo tão abençoado quanto você está sendo abençoado através desta programação. E tem sido escalado pelo nosso pastor, o auxiliar e professor irmão Jonas Santana, e com ele está a oportunidade. Querido irmão em Cristo Jesus, graças a Deus, nós estamos na casa de Deus e eu quero inicialmente saudar você com a paz do Senhor e dizer a você como é bom estar na casa do Senhor. Sim, você que está aí na sua casa, a partir desse momento que você ligou o canal aí na Rede Brasil, você está participando sim de um culto. E nesse culto, o centro é a palavra de Deus. A adoração se volta justamente para o Senhor Jesus de Nazaré. E nós temos hoje uma lição para estudar. A primeira lição do primeiro trimestre do ano de 2024. Uma lição que fala sobre a Igreja de Cristo. E a capa da lição, ela tem um título muito sugestivo que sintetiza, na verdade, todas as 13 lições. Chama-se o corpo de Cristo. É o que aparece agora aí para você, a capa da lição, o corpo de Cristo. Origem, natureza, vocação da Igreja do Senhor. Interessante que quando falamos da igreja, estamos falando de um corpo, mas um corpo que é um corpo vivo, um corpo que é formado por todos os crentes regenerados na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, num corpo onde não há espaço para divisões, num corpo onde ali você tem o americano, o brasileiro, o judeu, o árabe, aquele que é regenerado por intermédio do sangue e do sacrifício vicário de Cristo Jesus, que é a igreja do Senhor. É isso que nós iremos estudar durante todo esse trimestre, a igreja enquanto um corpo vivo. E nesse corpo, a cabeça dessa igreja se chama justamente Jesus de Nazaré. E querido irmão, vamos para a nossa lição de número 1, vai aparecer na sua tela aí, ó. Lição número 1, a origem da igreja, esse é o título da lição que nós iremos trabalhar. E o nosso textuário, vamos ler o textuário da lição? E disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, Atos capítulo 2, versículo 38. E você nos acompanha também na verdade prática, que diz assim, a igreja
é a família de Deus, comprada com sangue de Cristo e selada como Espírito Santo. Vamos comentar um pouco, como nós sempre fazemos aqui, a partir justamente do título da lição, Origem da Igreja de Cristo Jesus. Para essa primeira lição, temos de dizer algumas coisas muito importantes. A palavra igreja, que nós iremos trabalhar nesta lição, a lição de número 1, e claro que isso vai se repercutir também nas demais lições que você irá estudar aqui na Rede Brasil. Ela faz referência à igreja enquanto corpo de Cristo, formado por todos os crentes, salvos e regenerados pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos falando de uma denominação em particular, de um segmento religioso, de uma linha teológica. Não, estamos falando da igreja, desse organismo que é vivo e desse organismo que é santo e que é composto por todos os crentes salvos em Cristo Jesus. Agora, a origem dessa igreja, onde é que está a origem? A origem da igreja está justamente em Deus. Nós veremos isso no transcorrer dessa lição, que está em Deus. É Deus que idealizou a igreja do Senhor Jesus Cristo. No Antigo Testamento, de uma certa forma, ela estava oculta no Antigo, mas no Novo Testamento ela se revela, ela se mostra, ela se concretiza, como o apóstolo São Paulo vai falar justamente na Epístola aos Efésios, lá no capítulo de número 3. Então, querido, a partir do tema da lição, origem da igreja, vamos deixar bem claro, bem definido. A origem da igreja está em Deus. A partir daí, você já sabe muito bem claro que não é uma organização humana, não é uma ideia humana, pertence a Deus. Vamos lá para o tópico 1 da nossa lição e o item 1, e vamos discorrer agora a lição. Você vai ver agora na sua tela. O povo de Deus na Bíblia e na história. No Antigo Testamento, o termo hebraico kahal é usado para se referir a um ajuntamento do povo de Deus debaixo do antigo pacto. Nesse aspecto, o seu uso é de uma convocação para uma assembleia ou ato de reunir-se em assembleia. Dessa forma, kahal é descrito como povo reunido, Deuteronômio capítulo 4, versículo número 10. Eu vou parar somente aqui para a gente poder comentar esse tópico 1 da lição, já que a imagem voltou aqui para a gente. Observe bem, meu querido irmão em Cristo Jesus. Para você não se perder, se você tiver com a lição em mão, fica com ela aberta. E fica também com a Bíblia aberta, e vai nos acompanhando. Observem bem, no Antigo Testamento, o autor da lição, ele começa fazendo menção do Antigo Testamento e de uma palavra, que é a palavra kahal, que literalmente significa um ajuntamento, como ele colocou aqui. E esse termo em hebraico, aí você pergunta, mas por que está se fazendo menção de um termo hebraico? Você que está chegando agora na escola bíblica dominical, lembre que todo o Antigo Testamento foi escrito em língua hebraica, com raras exceções na língua aramaica, mas mais de 90% em hebraico antigo. Por isso nós estamos fazendo menção desse termo kahal, que significa ajuntamento. E toda vez que essa palavra ela era utilizada no Antigo Testamento, que o autor da lição vai citar Deuteronômio capítulo 4, versículo 10, citar Juízes capítulo 20, versículo 2, vai citar também primeiro livro de Reis, capítulo 8, versículo 22, e o primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 47, onde essa palavra aparece, não somente nestes textos, mas em tantos outros textos que o Antigo Testamento tem. Mas o significado básico é sempre esse, um ajuntamento de um povo que estava debaixo do antigo pacto. Em Deuteronômio é chamado de congregação, também é chamado de multidão, também é traduzido como sendo a congregação de Israel. Também será traduzido em Neemias, capítulo 5, versículo número 7, como sendo o grande ajuntamento. Mas o que nós devemos aprender é que esse termo,
está fazendo referência direta, claro, a partir do Antigo Testamento, ao povo de Deus que estava debaixo do Antigo Pacto. De uma maneira indireta, não diretamente, né? De uma maneira indireta, você vai ver isso no Antigo Testamento, no Novo Testamento, mas de maneira indireta, nós podemos já dizer que aqui já existe uma igreja que será revelada, concretizada lá no Novo Testamento, não resta a menor dúvida. Vamos agora para ver qual é a palavra correspondente no Novo Testamento. Olha, no Antigo, você já sabe que é a palavra carral, que significa ajuntamento, e é aplicada ao povo de Deus que estava debaixo do Antigo Pacto. Mas no Novo Testamento, qual é a palavra que aparece? Coloca na tela o tópico 1 e o item 2, olha. No Novo Testamento, o termo grego, eclesia, se refere à igreja cristã. Contudo, no contexto neotestamentário, o seu sentido definirá do que lhe é dado no Antigo Testamento, tanto na forma como na função. Não é apenas uma raça, uma nação, mas todos aqueles de diferentes raças e nações que foram comprados pelo sangue de Cristo Jesus. Vamos ler somente Efésios capítulo 3, versículo 6 e Atos capítulo 20, versículo 8 e Apocalipse capítulo 5, versículo número 9. Nos acompanhe nessa explicação. Antigo Testamento, carral, ajuntamento. No Novo Testamento, a palavra eclesia. Aí o autor da lição, ele foi muito feliz quando ele diz o seguinte: o contexto, ele vai definir, na verdade, função, definir a forma, a aplicação de uma maneira geral. Por que ele está dizendo isso? A palavra eclesia, literalmente, o seu significado é um povo chamado para fora. Até quem tiver a lição de professor, eu posso estar falando também para um professor de escola dominical que está em casa, ele vai observar que foi citado na lição da escola a teologia sistemática, uma teologia sistemática muito conhecida, que é de Stanley Orth. O autor é Stanley Orth, e a teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal que é publicada pela CPAD. Lá está bem discriminado que a expressão eclesia, um povo chamado para fora, era um termo que era muito comum e bem conhecido principalmente entre os gregos, porque fazia referência a uma convocação do povo que estava dentro de suas respectivas casas, e eles eram convocados para a praça da cidade, para fora, para ajuntamentos de caráter político. O apóstolo São Paulo, apropriando-se dessa palavra eclesia, aplica agora à igreja. Veja que o sentido original sempre foi voltado para a convocação de pessoas que estavam dentro e agora têm que sair. Paulo aplica agora para a igreja. Ele diz eclesia, ou seja, igreja é um povo chamado para fora. Sim, mas qual o sentido disso? As pessoas estavam no mundo sem Deus. Quero que você entenda, no mundo sem Deus, sem paz, sem salvação, envolvido e perdido em pecados. Utilizando Efésios capítulo 2, versículo 1, 2 e principalmente o versículo 2, que mostra que o homem está com a mente entenebrecida pelo pecado. Então, há uma convocação que é feita por intermédio da pregação do Evangelho. Então, aqueles que recebem, atendem essa convocação do Evangelho, então eles saem de uma condição, saem daquela condição de pecador perdido, destituído da glória de Deus e passa a ser agora um salvo regenerado em Cristo Jesus. Então é nessa saída deste mundo de pecado para uma nova vida que o apóstolo São Paulo chama isso de eclesia, ou seja, igreja de Cristo. Então o que é igreja? Igreja significa justamente um povo chamado para fora, E quem é esse povo? Esse povo nada mais é do que um conjunto de pessoas regeneradas pelo Evangelho de Cristo. Por isso que no comentário da lição, o autor colocou de maneira muito apropriada, achei muito importante quando ele coloca assim: este termo não faz referência somente a uma raça ou uma nação ou a um povo. Mas por que isso? Porque aquele termo carral que foi utilizado lá no Antigo Testamento, geralmente era aplicado
ao ajuntamento dos filhos de Israel. Mas já no Novo Testamento não. A palavra eclesia, ela não é aplicada a uma raça, a um povo. Ela é aplicada a todos aqueles que foram comprados, lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus. Aí nós pertencemos agora à igreja do Senhor Jesus Cristo. Veja que privilégio, meu querido irmão, em Cristo Jesus. Eu quero falar algo para você, mas vamos voltar para a lição. Mas deixa eu dizer algo para você aqui. Você já percebeu o privilégio que nós temos? Privilégio? Nós saímos de uma condição de perdidos. Quem está dizendo isso é a Bíblia, a palavra de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 3. Isso não é a minha opinião, é aquilo que a palavra de Deus ensina para a gente. Saímos de uma condição de perdido e agora estamos na igreja. E essa igreja é um corpo. E você irá estudar as imagens bíblicas da igreja na próxima lição, que vai falar de igreja como rebanho, igreja como corpo de Cristo. Nós somos inseridos nesse corpo do Senhor. Pertencemos a uma igreja que é viva. O que é que significa isso, meu querido? O grande privilégio de você ser um salvo em Cristo Jesus. E que Deus, já que a igreja é viva, Ele caminha por essa igreja, Ele está nessa igreja, Ele quem dá vida a essa igreja. E deixa eu dizer também uma coisa a você, para que você se alegre aí. Existem algumas coisas que são indestrutíveis. A palavra de Deus é indestrutível. Já tentaram várias vezes destruir. Só fazer uma pesquisa rápida aí na internet, mas nunca conseguiram destruir a palavra de Deus. E uma segunda coisa que é indestrutível. Que é indestrutível? Chama-se a igreja. A igreja de Cristo, ninguém conseguirá destruir. Podem fechar templos, podem perseguir, mas a igreja enquanto corpo de Cristo, que está espalhada em todo o mundo, essa ninguém destrói. Veja que privilégio de sermos corpo de Cristo, está inserido, nós somos alcançados pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Isso é tão bonito, tão bom para você que é crente, porque a nossa esperança está justamente em Deus. E em Efésios, lembrando agora de um versículo, em Efésios capítulo 1 e o versículo 13, diz assim a palavra de Deus: em quem também vós estáis, depois que ouviste, olha a maneira de ingressar nessa igreja, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também Cristo, foste selado com o Espírito Santo da promessa. A palavra foi divulgada, foi anunciada, por isso que Paulo diz, capítulo 1, versículo número 13, a palavra da verdade que tu ouviste. E depois que ouviste essa palavra da verdade, o texto bíblico diz assim, tu creste, e depois que você creu, o Espírito Santo da promessa te selou. Pode ser o crente mais simples, pode ser o crente mais humilde. Deixa eu usar uma palavra para você me entender. Mas ele ouviu, ele aceitou e dentro dele tem uma riqueza inestimável que se chama o Espírito Santo. Paulo diz, é o selo. O que é que significa isso? É a garantia de que esse crente também é a igreja, feito eu e você. Vamos voltar para o comentário da lição. No comentário, antes de falar de qualquer capítulo, né, é melhor ir para o comentário da lição, tópico de número 1 e o item 3 da lição, vai aparecer na sua tela, na história cristã. Há quem creia que a igreja subsiste governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Evidentemente, a tradição protestante rejeita esse conceito, visto que ele não reflete o contexto do Novo Testamento, onde a figura do sucessor de Pedro é totalmente estranha e desconhecida. Após a Reforma, no século XVI, a tradição protestante procurou dar um sentido bíblico e mais preciso a respeito do que uma igreja é de fato. Em uma grande denominação protestante histórica, a igreja é definida como sendo uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após a profissão de fé. Volta a tela aqui para a gente.
esse ponto muito importante. Nós estamos falando de igreja enquanto organismo, igreja enquanto corpo de Cristo. É o tema todinho da Leole. O tema que apareceu na capa da lição é por esse tema que todas as lições serão destrinchadas. Vamos ter um versículo que eu quero chamar sua atenção. Porque a igreja, sobre a fundação da igreja, é um versículo que no meio protestante ele é bem entendido, mas fora do meio protestante talvez tenha uma certa dificuldade de entendimento dele. Eu não vou usar muito o termo em grego aqui não, mas lá em Mateus capítulo 16 e o versículo número 28 diz assim, Mateus 16 e verso 18, desculpa, eu errei, eu disse Mateus 16 e 28, mas é Mateus 16 e verso de número 18, para você entender em quem a igreja está edificada. A igreja não está edificada em Pedro. A igreja não está edificada num homem mortal. O fundamento dessa igreja se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a pedra principal. Olha o capítulo 16 e o versículo 18 de Mateus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sem fazer citações de palavras gregas e hebraicas aqui para esse momento, até para facilitar a compreensão da gente. Jesus está falando com Pedro, disse assim, Pedro, tu é uma pedra, mas pedra pequena. E sobre esta pedra, Jesus está dizendo, sobre mim, que sou a pedra maior, edificarei a minha igreja. Então, Pedro não é a pedra fundamental, a pedra basilar da igreja. Não há uma sucessão de... Não. A pedra se chama Jesus de Nazaré. O que Jesus disse a Pedro, tu é pedra pequena, Pedro. Eu sou a rocha, a pedra maior. Outro texto, por sinal, esse texto nem apareceu na nossa leitura bíblica presente na lição, que é primeiro livro aos Coríntios, capítulo de número 3, capítulo 3, diz assim, ó, segundo a graça de Deus, 3 e verso 10, para você nos acompanhar. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, olha o que o apóstolo São Paulo está dizendo, coloquei o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Aí o versículo 11 é o versículo que eu chamo assim, um versículo alto, para tirar qualquer dúvida. Diz assim, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, querido irmão em Cristo Jesus, por que essa igreja é indestrutível? Que o fundamento, a rocha, a pedra principal se chama Jesus de Nazaré. Só em Jesus a igreja está edificada. O autor da lição, ele comentando sobre isso, ele, sem falar de religião A, B, segmentos, mas ele diz uma coisa interessante, diz, após a reforma protestante, os reformadores começaram a dar ênfase não a uma teologia em particular, mas ao texto bíblico, a verdade que diz a igreja está em Cristo. Então você guarda esse versículo, você está com a sua lição, com o seu caderninho aí, anota, primeiro livro aos Coríntios, capítulo 3 e o versículo de número 11. Ninguém pode pôr outro fundamento a não ser o fundamento que já está posto, que se chama justamente Jesus de Nazaré. E Mateus capítulo 16 e versículo 18 mostra justamente Jesus como sendo a rocha, a pedra justamente maior em qual essa igreja está edificada. Agora, passado esse tópico 1 da nossa lição, nós podemos fazer um resumo dele, que diz assim, o desenvolvimento do povo de Deus é mostrado ao longo da Bíblia e da história justamente cristã. Vamos lá para o tópico 2 da lição, a igreja como uma criação divina. Olha o que a lição traz para a gente. A igreja como um ideal de Deus. Desde a eternidade, a igreja estava no coração de Deus e foi idealizada por Ele. Em sua essência,
ela é um projeto divino. Vamos parar por aqui, porque você viu lá na tela, tem Efésios capítulo 1 e o versículo número 4. Mas vamos ler o texto bíblico juntos? Se você tiver com a Bíblia, nos acompanhe aí. A partir desse momento que nós estamos no tópico 2 da lição, que o tópico 2 é a igreja como criação divina. Você lembra que logo no início nós falamos que ela foi idealizada justamente por Deus. E isso fica muito bem vívido e claro no capítulo 1 de Efésios, versículo 4, que a palavra de Deus diz o seguinte: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Eu vou ler esse versículo novamente, mas vamos analisar algumas sentenças desse texto. Diz assim: como também nos elegeu nele antes. Nele quem? Nos elegeu em Cristo, mas antes da fundação do mundo. Ora, se foi antes da fundação do mundo, então na presciência divina, o Deus que conhece tudo, porque o Deus que a gente serve, ele é onipotente, ele pode todas as coisas, ele é onisciente, ele sabe de tudo, ele é onipresente, está em todo canto, ele conhece tudo, sabe de tudo. Por isso que Paulo diz assim, olha, ele nos elegeu, Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Então já estava na mente de Deus a criação da igreja enquanto corpo de Cristo. Veja que poder, que majestade, que magnificência de Deus em conhecer justamente o futuro. Aí, ainda no versículo 4, a segunda sentença diz aqui, para que fôssemos, isso tudo foi antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, ou melhor, separados do pecado. Que a palavra santo, porque nós estamos falando para um público muito amplo, né? Esse público é imenso. Que nós falamos para pessoas que já são crentes há muitos anos, para pessoas que já têm formação teológica, mas a grande maioria é justamente o público maior, que talvez não esteja com tanta familiaridade com o texto bíblico assim. Uma grande parte tem, mas outra não. Tem pessoas recém-chegadas na igreja e está achando que a palavra santo é no sentido de perfeição. Não. Santo no sentido de separação. Então, quando você entrou na igreja de Cristo, você está sendo separado das práticas mundanas desse mundo, daquilo que a Bíblia Sagrada nos fala. É o santo posicional. Em Cristo nós somos santos. E pela palavra de Deus, essa santidade ela vai sendo progressiva ao longo da vida, até chegar no período da glorificação, é quando a gente sai justamente desse mundo. Ainda diz mais, santos, separados, irrepreensíveis. É óbvio, nós estamos dentro de um padrão divino. A constituição que rege a igreja do Senhor Jesus chama-se a palavra de Deus, irrepreensível. Diante dele, e a partezinha final diz assim, diante dele em amor. Então significa que na igreja de Cristo, o que vigora é justamente o amor de Deus. E é por causa desse grande amor presente nesse corpo de Cristo que não existe separação de nacionalidade, de raças, de condição. Talvez você até se assuste aqui, para alguns que estão nos assistindo nesse momento, até se assuste com o que eu vou dizer. Para outros crentes que já estão na escola dominical, familiarizados com a igreja, não. Olha, da mesma maneira que tem crentes salvos em Cristo Jesus, regenerados numa igreja evangélica, no meio da sociedade, nos presídios por aí afora, presídios, centros de reabilitação, há pessoas que se entregaram para Jesus de verdade, estão pagando as suas penas do ponto de vista humano e legal como merecem. Se erraram, claro, se houve erro, se erraram, vão pagar suas penas, 10 anos, 20 anos, 30 anos, que a justiça aqui embaixo determinou. E isso Deus não anula. Mas se há um arrependimento verdadeiro, sincero, honesto,
se é uma conversão de vida, ele pode estar atrás das grades, pagando 20, 30 anos, mas ele é igreja. Ele é igreja. Você está entendendo? Isso é amor de Deus, que não seleciona o melhor, mas seleciona quem se arrepende, quem se rende. Eu estou dizendo, por mais que ele pague 20, 30, 100 anos lá no presídio, são decisões humanas, mas a decisão divina visualiza o arrependimento, visualiza a conversão, visualiza aquele homem que chega, aí Deus insere esse homem na igreja do Senhor, no corpo vivo, e sela ele com o Espírito Santo de Deus que está lá dentro também. Está vendo que privilégio, meu querido, essa igreja? Privilégio, ser corpo de Cristo. E lembre, tudo isso foi idealizado por Deus, como diz Efésios capítulo 1, versículo 4, antes da fundação do mundo. Vamos dar continuidade? Ainda no tópico 1 e o item 1 da lição. Tópico 2 e o item 1 da lição. Nós pulamos o versículo 1 e 4 na leitura do texto que aparece na sua tela. Lemos na Bíblia Sagrada. Mas vamos ler mais adiante. Continuar lendo. Na sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala de um mistério, entre aspas, que estava oculto. Capítulo 3, versículo 3 a 6. Esse mistério que foi revelado era exatamente a igreja, na qual foi revelado, na mente de Deus, portanto, a igreja já existia. O amor de Deus fez com que ele provasse um plano para salvar o homem caído. Assim, Cristo amou a igreja e se entregou juntamente para ela. Efésios, né? Vamos ler esse texto. Esse texto é importante para a gente. Efésios capítulo 3. E o versículo de número 3 até o versículo 6. O mistério. Que mistério é esse que o apóstolo São Paulo fala? Vamos deixar a Bíblia falar? Diz assim o texto. Como me foi este mistério manifestado? Pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Ao versículo 5 ele revela, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos e apóstolos e profetas. Versículo 6, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Paulo está dizendo lá no Antigo Testamento, nós tínhamos vislumbres da manifestação da igreja. Mas no Novo Testamento, aquilo que estava oculto em épocas passadas, pela santa revelação de Deus, ele foi manifesto, ele foi revelado. A palavra mistério literalmente significa isso, tirar o véu. Então, que mistério é esse? Que em Cristo, olha, Cristo é o centro, Cristo é o fundamento, é a pedra fundamental. Em Cristo Jesus, ele diz, judeus, você sabe, o judeu, do ponto de vista das Escrituras, o povo de Israel foi chamado por Deus, separado por Deus. O povo de Israel é algo que pertence exclusivamente a Deus. Nós não vamos tratar desse assunto especificamente aqui. O que o apóstolo está dizendo é judeus e gentios. Ou seja, o gentil que Paulo está mencionando aqui faz referência a todas as nações, aqueles que não são da nacionalidade israelita. Aí Paulo diz assim, judeus, gentios, todos em Cristo, onde não há barreiras, formam um único corpo. E esse corpo se chama igreja. Ele diz, é no Novo Testamento que esse mistério ele é revelado. É no Novo Testamento que isso se concretiza. Aí você pergunta, onde é que está a igreja? Onde é que está o corpo de Cristo? Você irá estudar em outras lições aqui que ela se apresenta justamente na igreja local. Aí Paulo diz, a igreja que está em Coríntio, a igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Roma, a igreja que está na Ásia, como o apóstolo Pedro vai dizer várias vezes. Quer dizer, em várias igrejas locais, o corpo de Cristo ele se manifesta porque ele está ali formado por crentes justamente santos.
Vamos continuar mais ainda? Vamos ler na nossa lição? Tópico 2, o item de número 2. Aparece na sua tela. A igreja como uma realidade concreta. Como vimos, a igreja não ficou apenas na mente de Deus. Ela passou a existir de uma forma concreta. No início da igreja, o início da igreja acontece na plenitude dos tempos, mas vindo na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei. Gálatas capítulo 4, versículo número 4. Dessa forma, Deus faz congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Efésios 1 e verso 10. Então surge a pergunta: quando a igreja passou a existir de fato? Quando ela se estabeleceu na sua forma concreta? A maioria dos teólogos defende que foi no Pentecoste. A igreja, por exemplo, não é citada nos evangelhos de Marcos, Lucas e João. Mateus fala de sua existência, mas como um evento futuro. Mateus capítulo 16 e versículo número 18. Aí você pergunta: quando ela surgiu de fato? É a pergunta que também está na lição. Para eu poder ganhar tempo, que tem ainda tem alguns textos bíblicos para serem lidos, mas pega essa linha, nós vamos comentar com você. A igreja, ela é fundada em Cristo Jesus. Mateus capítulo 16, versículo 18. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 3 e o versículo número 11. Nós já lemos esse texto aqui. Ela é fundada em Cristo Jesus. Mas quando é que acontece a inauguração da igreja? A maioria dos teólogos são de comum acordo em dizer que essa inauguração aconteceu no dia de Pentecostes, como está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O autor cita capítulo 2 e o versículo 47. Mas, na verdade, vamos fazer melhor. Todo o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos mostra que é justamente ali que acontece a inauguração da igreja, com a descida do Santo Espírito, com o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar línguas estranhas e com as manifestações dos dons espirituais no seio dessa igreja. Então a igreja ela foi inaugurada. E que coisa bonita o dia de Pentecostes ser rotulado, ser considerado como sendo o dia da inauguração dessa igreja visível, que estava oculta, mas que agora no Novo Testamento esse mistério foi revelado, como diz o apóstolo Paulo. Mas tudo bem, a igreja, já chegamos nesse ponto, a igreja ela existe, ela está no mundo, ela é protegida, é guardada e preservada por Deus. A igreja é guiada pela santa e rica palavra do Senhor. Mas cabe uma pergunta: o que é a igreja de Cristo? Mas o Senhor já disse é corpo, mas vamos dar um conceito, vamos dar um conceito da lição da escola dominical, que é um conceito que amplia mais o significado e a nossa compreensão. Vamos começar pelo tópico 3 da lição, que aparece agora na sua tela, tópico 3. A igreja como a comunidade dos salvos. Aí temos regenerados pelo sangue de Cristo. No Pentecoste, o apóstolo Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Atos capítulo 2, versículo 38. Com essas palavras, o apóstolo Pedro estava dizendo como se dá o ingresso de uma pessoa na igreja, ou seja, por meio do arrependimento e do batismo. A igreja é uma comunidade cristã formada por pessoas regeneradas que fizeram que fizeram de maneira pública a sua profissão de fé. Volta aqui para a gente. Comunidade. A igreja ela é comunitária. Não é corpo? Então está tudo junto. Não dá para ser crente fora do corpo de Cristo. Vamos fazer só algumas considerações para você me entender bem. Estou falando da igreja enquanto corpo. Para ser salvo tem que estar no corpo de Cristo. É isso que a Bíblia fala, é isso que a lição também nos transmite e tantos outros livros também. Então é uma comunidade, mas uma comunidade de quê? Salvos. Aí para facilitar mais a vida da gente, diz assim,
uma comunidade de pessoas regeneradas. Regenerada pelo sangue de Cristo. Sim, mas como é que se dá essa regeneração? Qual o início dessa regeneração? Atos capítulo 2, versículo 38, a Bíblia diz: arrependei-vos. Arrependimento, mudança de mentalidade, conversão, porque tem aqueles que se arrependem, mas não se convertem. Quando o versículo 38, se arrependei-vos, e outros textos de Atos dos Apóstolos falam arrependimento e conversão. Arrependimento e conversão. Nós já lemos Efésios capítulo 1, versículo número 13. Nós lemos aqui. Ouviste a palavra, tu ouviste, tu recebeste, tu creste. Então, nesse momento de crer, o Espírito Santo chegou ali e te selou. Crer, mas o crer é acompanhado do arrependimento. Dessa pessoa que se arrepende dos seus pecados, das suas falhas, dos seus erros e que chega para Cristo e se submete ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo sela essa pessoa. E olha que a palavra selar aqui é justamente isso, é como se fosse um carimbo que é dado na pessoa, que aquela pessoa tem dono, que pertence a Jesus. E o tópico 3 da lição e o item 2, deixa eu colocar na sua tela para a gente poder fazer um comentário. Diz assim: selados pelo Espírito Santo. Já foi dito que a igreja tem sua origem no dia de Pentecostes. Por meio do Espírito de Deus, somos batizados no corpo de Cristo. A igreja então passa a fazer parte dela. 1 Coríntios capítulo 12, versículo número 13. Está aparecendo na tela, mas eu quero ler esse texto com você. Vamos ler? Nós estamos na escola dominical. Vamos abrir a Bíblia. Eu sei que muitos dos nossos irmãos que nos acompanham estão com a Bíblia aberta nesse momento. Primeiro livro aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13, diz assim: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Olha que coisa linda. A diversidade é muito bonita dentro desse corpo. Diversidade de nacionalidades, né? De culturas, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um mesmo Espírito. E vale aqui uma consideração. A partir do momento que nós somos salvos em Cristo Jesus, nós somos batizados pelo Espírito na igreja, inseridos no corpo de Cristo. É bom deixar claro, esse batismo de inserção no corpo de Cristo, de inclusão no corpo de Cristo, fomos colocados ali. Veja que o texto diz de maneira muito clara: pois todos fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Porque o cuidado para não confundir com o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo vem após a conversão. O batismo com o Espírito Santo se dá por intermédio do sinal inicial, que é a manifestação das línguas estranhas. Você já estudou aqui em outras lições e com certeza ainda vai ter várias lições que vão falar sobre isso. Mas o batismo com o Espírito Santo, com a manifestação de línguas estranhas, é uma coisa e é um ato após a conversão, que o batismo com o Espírito Santo é para quem é salvo em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo aqui é que nós somos batizados em um Espírito, ou melhor, o Espírito Santo nos colocou no corpo de Cristo. Então, a partir daquele momento, a gente foi selado, marcado, que nós temos um dono. E eu quero concluir falando para você, aluno da escola dominical, até mesmo para um professor que está trabalhando, mas não pôde estar hoje na escola dominical. Deixa eu dizer uma coisa a você, aqui, querido, a gente finaliza a lição de hoje, né? Nossa lição é falando da origem da igreja. Você já sabe que a origem está em Deus. Mas um ponto alto dessa lição é mostrar que o que garante que eu e você, que nós somos corpo de Cristo, é o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. E tem outros versículos que corroboram com essa afirmação que eu vou dizer. É a presença do Santo Espírito de Deus nas nossas vidas. Meu querido, você pode estar hoje num presídio. Sim, tem o salvo. Nós falamos sobre isso daqui. Pessoas crentes se converteram no presídio. Estão pagando suas penas. Sim.
do ponto de vista humano, mas diante de Deus está limpo. Porque quem perdoa é Deus. Mas o Espírito Santo está aí dentro. Pode estar numa maca, pode estar no hospital, pode estar trabalhando nesse momento, está num carro, mas lembre de uma verdade fundamental. O Espírito Santo de Deus, o Espírito que fala, o Espírito que convence, o Espírito que lembra a gente a palavra de Deus, o Espírito que nos alerta, o Paráclito Divino, que advoga nossas causas, que quando a gente está nos momentos mais difíceis da vida, como diz o apóstolo São Paulo, naqueles momentos que a gente não consegue nem orar direito, chega diante de Deus é só para chorar de tanta angústia, de tanto problema. O Espírito Santo é quem pega os nossos gemidos, nossas lágrimas e leva para diante de Deus. Estou sendo usando a linguagem figurada para dizer a você que Ele te auxilia, que Ele está junto de ti. E é justamente a presença do Espírito Santo que faz com que a gente seja igreja, seja corpo de Cristo e seja inserido. Que Deus te abençoe nessa manhã de domingo e que fica para você estar nos ouvindo, estar nos assistindo, você que é crente. O Espírito Santo está dentro de você. E também, por que não, dizer a quem ainda não é crente que também acompanha esse programa. Aceita Jesus como Salvador de tua vida, que tu vai ter perdão de pecados e o Espírito Santo estará dentro do teu coração, tu vai ser nova vida e vai ter vida regenerada e vai pertencer também ao corpo de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Queridos irmãos e amigos, que lição maravilhosa. Olhem que estamos ainda na primeira lição do nosso trimestre, a origem da igreja. Há muita coisa que vamos aprender durante esse trimestre. O Espírito Santo estará nos ensinando através desta lição, nesse trimestre, que com toda certeza seremos edificados e ao término deste período de estudo, estaremos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos neste momento agradecer ao Senhor esta lição maravilhosa, esse maravilhoso ensinamento e aproveitando para convidar a você no próximo domingo a estar aqui conosco. Estaremos estudando a lição de número 2 do nosso trimestre. Com toda certeza o Senhor estará ministrando em nossos corações e falando poderosamente a nossa vida. Vamos orar neste momento, pedir ao Senhor a sua graça, o seu favor sobre cada um de nós. Nós estamos iniciando o primeiro trimestre, como também a primeira lição do ano de 2024. Então vamos orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção especial. Pai, em nome de Jesus, queremos te render graças, Senhor, porque estamos aqui neste dia, Pai, primeira escola bíblica dominical do ano de 2024. Tu nos dás, Senhor, o privilégio de poder estar diante de Tua presença, poder contemplar a Tua criação, as Tuas maravilhas e aprender, Senhor, a Tua palavra. Queremos pedir, Senhor, uma bênção em favor de todos aqueles que estão sendo alcançados através desta programação, a cada família, a cada vida nesta manhã, Senhor. Que o Teu Santo Espírito esteja ministrando a Tua palavra, ministrando, Senhor, saúde ao corpo daqueles que estão enfermos, Senhor, e que este ano de 2024, Senhor, possa ser marcado, Senhor, ou que seja marcado, Senhor, pela presença do Teu Santo Espírito na vida de cada um dos Teus filhos. Nos ensina através desta lição que iniciamos hoje, ó Pai, e que estaremos estudando durante todo esse trimestre, que a Tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um de nós. Continua abençoando o nosso pastor, evangelista Sonivalda, todos que compõem a Rede Brasil de Comunicação, que a Tua mão de Deus continue, Senhor, estendida sobre cada um. Fica conosco, em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai,
a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.